porque temos um assunto importante para tratar, né, Oswaldo, que é essa questão dos super salários aqui na cidade. Verdade. Super salários, que nós vamos falar neste bloco ainda. Mas antes disso, daqui a pouquinho, no STF, a ministra Carmen Lúcia e os outros ministros devem julgar o recurso extraordinário 852.475, que fala sobre o enriquecimento ilícito de corruptos em todo o Brasil. Entre os condenados por enriquecimento ilícito, que se locupletaram do dinheiro público, está o prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque. Então, confira a reportagem, agora que a Andressa Urbic fez, porque daqui a pouquinho, às 3 da tarde, ou até antes, Carmen Lúcia põe em pauta no STF um recurso que pode deixar Marcelo Roque inelegível. Confira comigo. Está previsto para a tarde desta quinta-feira o julgamento do recurso extraordinário de número 852475, que sugere o enriquecimento ilícito do prefeito de Paranaguá, Marcelo Roque. O julgamento já havia sido agendado para 2 ocasiões anteriores, mas foi adiado devido a casos de repercussão nacional como o julgamento do ex-presidente Lula. Mas o assunto voltou à pauta da ministra Carmen Lúcia. O recurso trata da prescritibilidade de processos por improbabilidade administrativa. No julgamento será colocado em discussão se os políticos corruptos que roubaram o dinheiro público precisam devolver o dinheiro fruto do roubo ou se há prescrição para esse tipo de crime. Vale ressaltar que o artigo 37 da Constituição diz que o ato é imprescritível, posição defendida também pela Advocacia Geral da União. Caso os corruptos sejam absolvidos, o erário terá um prejuízo de 300 bilhões de reais. Independente do resultado, o julgamento de Marcelo Roque irá para a segunda instância. E caso ele seja condenado, o prefeito de Paranaguá pode ser cassado e perder seus direitos políticos por até 9 anos, não podendo ser candidato, nem mesmo nas próximas eleições. Então, como a Andressa disse, daqui a pouquinho, Tony, a Carmen Lúcia põe em pauta um recurso extraordinário que julga essa questão de enriquecimento ilícito de corruptos do Brasil inteiro, entre eles o Marcelo Roque, que foi condenado em primeira instância na Justiça de Paranaguá, e parece que as noites estão ficando cada vez mais geladas para Marcelo Roque e para Marquinhos Roque, que também está com um processo que pode ter o seu mandato cassado por infidelidade partidária e também um por nepotismo, assunto que vamos falar agora. Aliás, um caso que nós vamos mostrar agora, Oswaldo, que causa muita indignação à população de Paranaguá, sofrida a população. Até citei o que você muitas vezes já falou aqui, o que a senhora tem hoje para comer em casa, né? Porque o dinheiro é curto e às vezes tem gente que diz aquele ditado, você vende o almoço para comprar a janta, mas nem todos vivem essa realidade, porque a cidade de Paranaguá, ela tem um contraste muito grande. É por isso que muitas pessoas aqui podem pagar hospitais caros, podem ir para fora da cidade, e outros que morrem aqui, muitas vezes no atendimento público, como a gente tem mostrado. Então eu gostaria que você prestasse atenção nessa reportagem, uma produção muito bem preparada aqui pelo nosso departamento de jornalismo, nosso núcleo investigativo, sempre com fontes que você possa confiar. Que aqui ninguém vende notícia, porque papagaio também fala. E eu tenho ouvido muita bobagem das autoridades, como eu disse lá no começo do programa, tentando explicar o inexplicável. Eu quero que você acompanhe junto comigo essa reportagem na tela do Voz do Litoral. Entre todas as tarefas que a Bruna precisa fazer diariamente, uma das mais difíceis é a de tentar equilibrar o orçamento familiar com as despesas do mês. A jovem mora na região do Jacarandá, um bairro humilde de Paranaguá, e vive com o marido e uma filha que tem 1 ano e 8 meses de idade. A renda mensal da família é de R$ 600, ou seja, cada morador da casa sobrevive com cerca de R$ 200 por mês. Só para se ter ideia, o último censo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostra que 35% da população parnanguara vive com uma média de meio salário mínimo per capita mensal.
Isso significa que essa parcela da população conta com R$ 477 para organizar o orçamento. Na casa da Bruna, eles contam com menos da metade desse valor. Fica difícil, né? Por causa das contas também. E é só ele trabalhando. Também já entreguei currículo, não consegui nada. Daí, é só ele trabalhando. Pagar as contas fica bem difícil. Na contramão desta realidade estão os supersalários pagos a duas famílias de Paranaguá, a do prefeito Marcelo Roque e a do vice-prefeito Arnaldo Maranhão. Além do mais, sempre temos a indicação de muitos cargos comissionados, que são cargos sem concurso público, que também reproduzem a dinâmica do nepotismo, uma vez que devem obediência a quem garantiu este emprego para estes cabos eleitorais. Para se eleger, você precisa ter dinheiro, poder econômico e uma rede política pré-montada. O cientista político fala ainda que esta prática traz um enorme prejuízo à sociedade. É uma prática típica de sociedades atrasadas, com grande exclusão social, com imensa desigualdade e ausência de instituições modernas. Ele também concentra o poder em poucas famílias, ele reproduz a desigualdade social, ele bloqueia a cidadania e a democracia. E, de maneira geral, o nepotismo ele é uma força do passado arcaico que evita a modernidade. Um levantamento feito pelo Núcleo de Jornalismo Investigativo da TVCI descobriu que as famílias Roque e Maranhão custam o equivalente a R$ 1,5 milhão aos cofres públicos da cidade por ano. Essa informação demonstra que o poder público aqui em Paranaguá se tornou um negócio de família. Marcelo Roque é o prefeito de Paranaguá. O salário dele, R$ 16 mil por mês, ou seja, R$ 208 mil por ano, a contar com o 13º salário. O irmão de Marcelo, Marquinhos Roque, é o presidente da Câmara de Vereadores. Ele recebe pelo cargo R$ 11.750 por mês. A atual companheira de Marquinhos, Bianca Cristina Bastos Pinheiro, recebe dos cofres públicos parnanguaras o valor de R$ 15.964 mensais. Salário, inclusive, maior do que a ex-esposa de Marquinhos Roque, que também tem um cargo de confiança na gestão pública da cidade e recebe R$ 3.887 por mês. Já a filha de Marquinhos, Camila Roque, secretária de comunicação da Prefeitura de Paranaguá, tem uma remuneração de R$ 10.165. Num outro caso, a sobrinha do presidente da Câmara e do prefeito, Cassiana Samela Nascimento Roque, hoje trabalha na prefeitura, mas já chegou a ser cargo de confiança de Marquinhos Roque na Câmara de Vereadores. Cassiana e Marquinhos, inclusive, respondem a um processo por atos de improbidade administrativa pela prática de nepotismo. O juiz Rafael Kramer Braga deu prazo de até o fim desta semana para que Marquinhos Roque pague a dívida gerada por este processo. Caso contrário, ele terá os bens bloqueados. O mérito da causa do nepotismo está concluso para julgamento na mesa do juiz. Brian Roque é filho do prefeito e atual secretário de Trabalho, Comércio, Indústria e Assuntos Sindicais. Ele foi indiciado pela Polícia Federal por usar perfis falsos nas redes sociais na época de campanha, em prol da campanha do pai, com o objetivo de denegrir os adversários políticos. O seu salário é de R$ 10.165. Antes de se tornar secretário do município, vale uma curiosidade, Brian era garçom. Mário César Elias Roque é irmão do prefeito. Ele é motorista da Prefeitura de Paranaguá e recebe R$ 3.487 por mês.
Já Etelvina Roque Mendes, que também é irmã do prefeito, recebe R$ 4.115 mensalmente pelo cargo de auxiliar administrativo. Maíra Roque é uma outra irmã do prefeito e do vereador e recebe dos cofres públicos R$ 3.769. Jucimara Rocio Luvisotto Roque foi cunhada do prefeito. Hoje, ela é auxiliar de serviços gerais e recebe R$ 3.056 por mês. Cristiano Itice Cordeiro é filho do ex-prefeito Mário Roque e recebe R$ 7.265 dos cofres públicos todo mês. Paralelo à família Roque, segue a família Maranhão. Arnaldo de Sá Maranhão Júnior, o vice-prefeito de Paranaguá, ganha mais que o prefeito. O salário dele é de R$ 17.135 por mês. Ele indicou o irmão, José Simplício Maranhão, para o cargo de coordenador geral de obras do BID, e o irmão recebe R$ 10.165 por mês. Já Luizinho Maranhão, o outro irmão do vice-prefeito, foi eleito vereador da cidade e recebe atualmente R$ 9.750 por mês. Os valores dos salários dos cargos eletivos e dos cargos escolhidos pelos eleitos para os familiares foram obtidos por meio de uma consulta ao portal da Transparência de Paranaguá. Neste breve balanço, não foram contabilizadas as horas extras que foram omitidas pelo próprio portal. O advogado Paulo Denchuk disse que, além de imoral, o nepotismo também é uma forma de corrupção. Então, o nepotismo, na realidade, ele é uma causa similar, ele é uma consequência similar à corrupção, é uma variação de corrupção. E que, no Brasil, não precisa de mais legislação, porque existe o que se denomina de princípio da impessoalidade na Constituição. Se a administração estatal deve ser impessoal, não é necessário que outras regras sejam implementadas. Foi o que aconteceu depois da súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal, quando ela, na prática, autoriza, permite, legaliza o nepotismo no primeiro escalão. Não no segundo, ela provoca o efeito contrário. Os nepotes, parentes dos poderosos, que antes podiam ficar num cargo de segundo escalão, depois da súmula 13, passam todos para o primeiro escalão. Quer dizer, a legislação é cúmplice do nepotismo, ela é cúmplice do atraso político. Longe de toda essa superestrutura de poder e de salários, a família da Bruna continua à margem dessa riqueza, recebendo pouco mais de R$ 600 por mês. Assim como a Bruna, milhares de parnaguaras vivem a mesma situação e permanecem invisíveis para o poder público. Temos pesquisas empíricas no Brasil e no mundo que as sociedades com maiores índices de corrupção são aquelas que também apresentam maiores índices de nepotismo. Porque o nepotismo é a privatização do que deveria ser público. É quando poucas famílias do poder controlam as instituições. Então, quando você tem uma permuta de poder de modo ilegítimo, você tem corrupção. Normalmente, a corrupção ela é ilegal. Que barbaridade. Antes até eu quero que a produção prepare aquela tela que a gente mostrou, Oswaldo. Mas antes disso, quero dizer o seguinte, agora dá para entender, eu chamei aqui o Palácio São José de condomínio, e agora está mais do que confirmado, é o condomínio familiar ali, onde os absurdos de salários, a gente vê o seguinte, Oswaldo, uma média de 20 pessoas por dia me procura pedindo emprego, pedindo socorro, porque não tem mais para onde correr. Pedindo comida, às vezes. Pedindo comida, então é muito mais. E hoje em dia, vendo essa reportagem, eu consigo entender o que o Marcelo Roque, então candidato, quando venceu, disse lá no começo, eu acho que você lembra. Ele disse o seguinte,
aqueles que comeram grama comigo agora vão tomar do melhor champanhe. Está aí, estão todos eles tomando champanhe, e o povo que se lasque. É impressionante. Vamos ver aqui o salário dessa família, Oswaldo. Conta para nós aí, dessas duas famílias, né? Porque aí também tem ex-cunhado, ex-mulher, ex-não sei o quê, é tudo ex e atual, tá todo mundo acertado. E isso que eu, Tony, não deixei, eu pedi para a produção cortar os namorados e as namoradas. Exatamente. Ia ter namorada de secretário, bom, ia ter algumas namoradas aí também, que eu pedi para não pôr, eu pedi, tá? Namoradas e namorados. Eu pedi para não pôr. O salário do Marcelo Roque, R$16 mil por mês, dá 208 mil por ano. O do Marquinho Roque, mais 11.750. O Brian, que foi garçom, 10 mil e poucos reais por mês. Numa cidade e num país em que nós temos 13 milhões de desempregados, 13 milhões de pessoas desempregadas no Brasil, numa cidade de Paranaguá, que você vai no Cine e você vê as filas e filas de pessoas procurando emprego. Mais ainda, numa cidade em que as pessoas não têm o que comer, numa cidade onde a Bruna, a personagem dessa reportagem, tem uma renda per capita na casa de R$200 por mês. É algo que, no mínimo, constrange. O presidente da Câmara, Marquinhos Roque, está respondendo o processo por nepotismo. Está na mesa do juiz Kramer este processo. Marquinhos Roque pode ter os bens bloqueados por isso, ainda esta semana, se não pagar a dívida que tem com a Justiça, e pode ter também o seu mandato cassado por infidelidade partidária. Marcelo Roque pode ter os seus direitos políticos cassados aqui no Tribunal de Justiça, se for condenado em segunda instância, porque em primeira instância já foi condenado por enriquecimento ilícito. Não sou eu que estou falando, as provas estão aí, o que a TVCI fala, a TVCI mostra, o que a TVCI mostra, a TVCI prova, e eu me sinto constrangido em ver uma cidade, a cidade mãe do Paraná, a cidade que eu aprendi a amar, porque eu sou de fora, eu não sou daqui, mas aprendi a amar essa cidade. Uma cidade onde tem esses super salários. As pessoas continuam morrendo nas filas da UPA, nas filas do hospital, porque não tem uma máquina para fazer um exame simples. Isso me constrange. Eu não preciso falar mais nada, o que está dito na reportagem, Tony, mas estou constrangido. O prefeito está indo nas rádios falar de manhã, gritar, espernear. Espaço pago. E eu quero dizer o seguinte, o prefeito está convidado para vir à TVCI, para ele ter o espaço para falar o que ele quiser, falar sobre a UPA que não tem equipamento, a UPA que não é UPA, falar sobre os salários dele e de toda essa questão que foi falada aí. O espaço está aberto. Se quiser vir agora, pode vir agora também. O espaço sempre esteve aberto e sempre vai estar aberto. Mas nós sempre seremos voz da população. Vamos sempre questionar, né? Porque também não podemos aceitar. Agora você veja aí, antes de ir para o intervalo, 1h12, quantas pessoas não almoçaram hoje e nem vão almoçar? Porque não tem dinheiro, porque não tem nada para comer, e quantas crianças estão aí pelas ruas pedindo esmola nesse momento, porque o pai e a mãe não tem mais para onde correr. E essa é a realidade, são os contrastes que a gente vive na cidade de Paranaguá. E é um absurdo, é uma república, a república dos Roque aqui, me desculpa, é uma opinião minha. E tem os súditos aí. Então tem que ver quem que coloca essa gente lá, no condomínio. Preste atenção, preste bem atenção e reflita, porque é uma reportagem para refletir, não é só para assistir agora e pronto. Não, é uma reportagem essa para você refletir. Essa reportagem vai ficar no Facebook, de vez em quando você dá uma olhada nela. Quando você for pedir emprego, quando você for sair por aí, quando você não tiver comida para botar na panela, quando a conta da luz foi cortada, a da água também, você pega e dá uma olhada nessa reportagem. Porque alguém os coloca lá, melhor que alguém os mantém lá há 30 e poucos anos. Pense nisso. E a coragem de ver isso, porque Paranaguá vive um contraste onde a maioria das pessoas vivem à margem de toda essa riqueza. Eu não vou falar mais nada sobre isso.